Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando duas parashiot, a Parashá Tazria, que quer dizer semear, e a Parashá Metzorá, que quer dizer lepra. Amém? Nós vamos falar inicialmente, queridos, sobre essa questão da Parashá, que as duas parashiot, elas falam no mesmo tema. Falam de uma doença que elas chamam de lepra. Amém? Elas chamam de lepra, mas na verdade é uma doença chamada de Tsaraat. Essa doença é uma doença que consistia de manchas na pele, né? Que consiste de manchas na pele, mas é uma doença também de manchas espirituais. Amém? É uma doença principalmente espiritual. Nós vimos nessas duas parashiot desse Shabat, que a pessoa que, quando era para ficar curado da lepra, ele tinha, primeiro ele tinha que, primeiro para saber se ele tinha lepra ou não, não a lepra, mas a Tsaraat, né, ele tinha que ficar recluso, né, por 7 dias, depois o sacerdote ia averiguar se ele estava, e depois de curado, era um processo muito grande, depois de curado ele tinha que apresentar o Corban, né, perante o Eterno, e ali o Corban era formado, né, por 2 pássaros, por madeira, que era de madeira de cedro, por uma lã vermelha, que era uma lã tingida de vermelho, que é de um verme que produz a cor vermelha, e também isopo, né? Eles também tinham que usar para fazer todo os sacrifícios depois que ficassem curados da lepra, né? Fossem declarados limpos. Amém? O leproso que fosse declarado limpo. Eu queria, queridos, chamar a atenção aqui de um detalhe muito interessante, que essas doenças, diz a literatura rabínica, que essa doença, a Tsaraat, que a Bíblia bota como lepra, né? Essa doença que produz essas manchas na pele, mas é uma doença espiritual, Tsaraat, não é igualzinho à lepra, é parecida. Mas aqui a literatura rabínica diz que são basicamente 3 as causas dessa doença. A primeira causa é a Lashon Hará, ou seja, a pessoa que fala mal do próximo. Então, a pessoa que fala mal do próximo pode até não estar com essa mancha na pele, mas está com a mancha na alma. Amém? Porque falar mal do próximo causa Tsaraat na alma. É uma alma que está manchada. Lembra de Zacarias capítulo 3, que Zacarias teve a visão de que o sumo sacerdote Josué está com as vestes sujas, amém? Espiritualmente estava suja a alma dele. Por quê, queridos? Porque ao falar mal de alguém, a alma daquele que fala mal, ela está manchada. E outra causa que também dessa doença de Tsaraat é o orgulho. O que é o orgulho? É a pessoa se achar melhor do que o outro, né? A pessoa que se acha melhor do que o outro. Então, a pessoa que se acha melhor do que o outro é uma pessoa orgulhosa, amém? Então, não é assim. Yeshua nos ensinou que aquele que governa seja o que serve. Então, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e veio nos servir, amém? Nos servir, nos orientar, nos ensinar como servir ao Eterno, servir obedecendo a palavra do Eterno. Amém? Então nós vimos falar mal do próximo, o orgulho, e o outro, né, a outra causa dessa doença é o desejo desenfreado de acumular bens e de ter prazeres desse mundo. Então, são essas 3 coisas, né, que causam essa doença, a Tsaraat,
né, no campo espiritual. Às vezes a pessoa não apresenta mancha na pele, mas ela apresenta manchas na alma. E isso é interessante. E veja que nós falamos, inclusive a Torá fala, que era apresentado 2 pássaros. E os pássaros têm muito a ver com essas 3 causas da Tsaraat, que se a gente perceber, o pássaro, o filhote de pássaro, quando está pequeno, ele vive com a boca aberta, né? Lembrando a pessoa que não consegue, né, dominar a sua língua e fica falando mal dos outros, né? Então isso aí é que nem esse pássaro que fica com a boca aberta, né? Sempre falando, né, falando mal do seu próximo. Outro, outro exemplo é o orgulho, porque nós vemos que as aves, elas voam sobre todos os outros seres. Então, a pessoa que é orgulhosa, ela se acha que está sobre as demais, ou seja, acha que é melhor que as demais, acha que é melhor que o outro. Amém? E isso o Eterno diz, e Yeshua diz em Mateus 23, aquele que se exalta será humilhado, mas sim, aquele que se humilha será exaltado. Então, é exatamente o contrário, e quem se humilhar agora será exaltado no Olam Rabá, na vida eterna. Amém? E aqui outra causa, meus irmãos, que fala é os prazeres desenfreados, né, desse mundo. Você veja bem, também tem a ver com o pássaro também, porque o pássaro muitas vezes ele está no chão e de repente ele voa e ele some. São assim os bens materiais das pessoas. As pessoas acumulam, se sacrificam, se gastam em prazeres, depois não vão levar nada depois para onde vão, né? Vão sem um centavo, né, no caixão, não vai para lugar nenhum. Onde vão, não tem um centavo. Então, queridos, são exatamente essas 3 coisas que causam, é claro, que todos nós precisamos de uma casa, precisamos de alimento, né? Muitos precisam também de um veículo, enfim. Isso tudo são necessidades, mas nós devemos interagir com o mundo, mas não devemos nos deixar dominar pelo mundo. Muito pelo contrário, nós devemos colocar o nosso potencial de servir ao Eterno, amém? E neste mundo, é exatamente nas situações deste mundo é que a gente tem que fazer a diferença e mostrar que não temos, que não falar mal de ninguém, em hipótese alguma. Não em hipótese alguma. A pessoa pensa que ninguém está vendo, a pessoa pensa que vai resolver no final, não vai resolver. Falou mal do próximo, a tua alma está manchada, a sua alma está cinzentada, ela não está bem. Amém? Você tem orgulho, você se acha melhor do que os outros, você se exalta perante os outros, né? Se exalta a si mesmo. Então, a pessoa que faz isso também não está bem, está com a alma manchada. E também está com a alma manchada. E também aquela pessoa que quer aproveitar, né, viver em função dos prazeres da vida, essa pessoa também está com a alma manchada, porque ela não entendeu que o mundo nós devemos usar para crescer espiritualmente, fazendo a vontade do Eterno em todos os seus mandamentos. Amém? Eu queria também contar uma história para os irmãos, é interessante essa história, né? Que tinha um rapaz que ele queria, né, nos Estados Unidos isso, né, que aconteceu, ele queria ir para uma escola de estudo de Torá, né? Aí ele combinou com o pai, né, e ele já ia fazer o curso universitário, mas ele conversou com o pai dele dizendo assim: pai, deixa eu esperar, o senhor me dá 6 meses para eu estudar a Torá, eu vou viajar, vou lá na Yeshivá, vou estudar a Torá, aí depois eu venho e começo a faculdade. O pai dele concordou: tá bom, filho, vai então. Aí ele se dedicou, ele se esforçou. Depois de 6 meses, né, o pai fala com ele: filho, vamos voltar. Aí ele chega para o pai e diz: não, pai, eu estou gostando muito daqui, eu estou achando muito maravilhoso. Eu peço, papai, me dê mais 6 meses para eu poder ainda crescer o meu potencial espiritual aqui. E aí ele vai ficar, o pai, muito a contragosto, vai, concorda, enfim, o filho fica mais 6 meses. E depois do final dos 6 meses, o pai liga para o filho e diz: filho, vamos? Aí o filho diz assim:
pai, por favor, estou tão bem aqui, me deixa mais 6 meses. O pai cortou a conversa. O pai pegou um avião e foi até lá, na Yeshiva, onde estava o filho. Chegou lá, viu o alojamento onde ele estava, trocou, pegou, arrumou a mala dele e disse: vamos indo, que agora está na hora de você fazer sua faculdade. Vamos indo, vamos indo. No final ele passa em frente à porta do Roche, que ficava à frente da Yeshiva, e ali ele se despede: Roche, muito obrigado, você recebeu bem meu filho, tal, e agora ele tem que voltar para poder fazer a faculdade. E aí o Roche fala: mas ele está tão bem, por que o senhor vai levá-lo? Agora que ele está tão feliz, ele está desenvolvendo seu potencial. E aí o pai fica muito tenso, fala asperamente com o Ravi, com o Roche. Ele fica muito tenso, muito nervoso, diz: como que o senhor pode fazer isso? A gente está nos Estados Unidos, se ele não fizer a faculdade, como que ele vai viver? E aí, sabiamente, o Roche fala para ele: bem, o senhor está preocupado com isso, mas enquanto ele está aqui, ele está crescendo pessoalmente, está crescendo espiritualmente, né? E o que será dele, né, se ele sair daqui e não cumprir o que está sendo ensinado aqui quando ele morrer? Então, veja bem, enquanto o pai estava preocupado como é que ele ia resolver para viver, o Roche respondeu: como é que ele vai resolver ao morrer? Né? Porque todos nós, meus amados, sem exceção, nós temos que nos entender que estamos aqui de passagem, estamos aqui sendo testados, provados. Devemos cumprir Torá e palavras de Yeshua para que possamos, naquele dia, sermos recebidos no Olam Rabá. Para isso, devemos obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus e colocar o nosso potencial em prática, interagindo com o mundo, mas fazendo sempre a diferença ao obedecermos as leis e os ensinamentos do Eterno e as palavras nos entregue por Yeshua HaMashiach. Amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração nessa noite de Shabat. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.